Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula desse conteúdo de Química, aula 18, o cálculo do ΔH, ou seja, da variação de entalpia da reação pela lei de Hess. Aqui nós vamos aprender uma lei que ela é muito utilizada, que ela é muito cobrada dentro dos conteúdos de Química, que é a lei de Hess. A lei de Hess determina o seguinte: o calor trocado em uma reação global, constituída por várias etapas, será a soma dos calores dessas etapas envolvidas no processo. Então, quando eu trato de uma reação global, eu tenho várias etapas para que eu chegue à reação final. E a partir disso, nessas várias etapas, eu tenho vários valores de ΔH que vão ser somados, e então eu vou ter o valor do ΔH global. Dentro de um gráfico, ocorre mais ou menos assim. Veja só, aqui nós temos a transformação de um item de A em C, mas ele passa por um patamar chamado B. Então veja, o A vai migrar, ou melhor, ele vai passar pelo momento, pelo estado B, e até atingir o C. Então, de A para B, nós temos o ΔH 1. De B para C, nós temos o ΔH 2. Então, a reação, na realidade, ela foi de A para C. Então, esse é o ΔH global, que é simplesmente eu pegar o ΔH 1 mais o ΔH 2. Só que perceba, pensando neste ponto como referência, ele está subindo na escala. Então, de A para B, nós temos um valor de ΔH positivo. Só que de B para C, nós temos um valor de ΔH negativo. Afinal de contas, a seta está apontando para baixo. Então, seria um positivo mais um negativo. Ainda assim, essa seta é muito maior do que essa. Então, supostamente, o valor do ΔH global vai ser um valor positivo. Não é? Uma vez que o próprio valor do ΔH global aqui representado é uma seta que aponta para cima, o que indica dizer que é um ΔH positivo, ou seja, uma reação que é endotérmica. Só que algumas reações elas têm um pouquinho de dificuldade para a gente apresentar essa variação aí, porque a quantidade de energia ela nunca é um valor exato, exatamente igual para todas as reações. Então sempre vão ocorrer variações. E aqui, lembre-se sempre disso, eu tenho que utilizar uma reação como referência. A referência, a partir dela, eu vou ter que fazer algumas manobras para que ela seja favorecida, para que ela seja visualizada. Então, olha só esse exemplo aqui. Ó. O item 1, a grafita, o carvão, em combustão, reage com o gás oxigênio e forma o CO2. Tem um ΔH negativo, que é combustão, de menos 395. O monóxido de carbono, em combustão, com oxigênio, forma o CO2, com ΔH negativo de 283 kJ. Se eu inverter a equação 2, o que quer dizer inverter? O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto, o que é negativo vira positivo. É o que está acontecendo aqui. Ó. Manteve a primeira e inverteu a segunda. Lembra a setinha que indica o reagente transformando-se em produto? É como se fosse matematicamente igual a um sinal de igualdade. Então, o que tem do lado direito e o que tem do lado esquerdo, quando forem somados, vão ser simplificados. É o que acontece com este CO2 e este CO2. Então, a equação referência desse processo seria a grafita, que reage com o gás oxigênio, forma monóxido de carbono e meio mol de O2. Esse meio mol foi cortado com 1 mol inteiro de lá, então, portanto, apareceu aqui meio mol. Nessa soma, esses dois foram cortados, ou melhor, simplificados, porque um está do lado dos reagentes e um está do lado dos produtos. Então, 1 menos meio, meio. 1 menos 1, 0. Sumiu. Esse não tinha nenhum outro para ele ser simplificado, permaneceu inteiro, e esse também não tinha nenhum outro para ser simplificado, permaneceu inteiro. Como eu tinha dito, inverteu a equação toda, o menos ficou mais. ΔH global, basta nós somarmos os valores, então o ΔH global aqui, na queima incompleta do carbono, que forma o CO2, ou melhor, somente o CO, libera 112 kJ de energia. Então, a lei de Hess consiste nisso, em eu manter ou inverter. Eu posso ainda dividir ou multiplicar toda uma equação para que eu consiga atender
a minha equação referência. Vamos tentar fazer os exercícios aqui. São apenas 2 exercícios. O primeiro exercício diz assim: as equações a seguir representam a formação de água líquida e gasosa a partir das substâncias simples, hidrogênio e oxigênio. Então tem aqui gás hidrogênio com gás oxigênio, forma água líquida. Liberou 286 kJ cada mol. O gás hidrogênio com gás oxigênio também forma água gasosa e libera 282 kJ por mol. Então o que ele quer? Escreva a equação química que representa a vaporização de mol de água líquida. O que é isso? É simplesmente nós escrevermos água líquida dando origem a vapor de água, ou seja, água no estado gasoso. Essa vai ser a nossa equação referência. Então, quando ele diz assim, na letra B, a vaporização da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Veja só, toda a vida está liberando um valor aqui. Então, sempre a vaporização libera energia, então sempre vai ser um processo de... melhor, ele vai precisar receber energia, né? Afinal de contas, perceba o seguinte, um copo de água, se eu manter ele à sombra, numa temperatura de 20, 25 graus Celsius, ele vai sempre manter um volume quase que constante. Se eu colocar esse copo de água no sol, ele vai absorver energia, vai reter calor, então ele vai começar a vaporizar. Então, sempre a vaporização da água é um processo endotérmico que indica uma absorção de energia, certo? Agora, na letra C, a partir das equações do enunciado, essas duas, e também da reação do item A, que nós colocamos aqui, ele quer que a gente determine qual é o ΔH da reação. A reação que está aqui no item A. Então, veja só o seguinte. Olha o que nós vamos fazer. A equação referência é essa da A. Então, eu vou perceber o seguinte. O que eu quero fazer? A água líquida se transformar em água gasosa, correto? Vapor de água. Então, eu vou olhar o seguinte. A água líquida tem que estar no reagente. E na questão 1, ela está como produto. Então, eu vou ter que inverter essa primeira equação todinha. Então, vai ficar H2O. Deixa eu colocar aqui. H2O, setinha, que eu estou invertendo, gás hidrogênio, mais o gás oxigênio. O que eu faço com aquele valor do ΔH? ΔH vai ser mais 286, certo? A questão de baixo, ou melhor, a equação de baixo, já é com a água gasosa no produto, que é o que eu quero. Então, eu vou manter essa equação ali. Então, o H2 mais O2 vai formar essa água que é gasosa. Deixa eu referenciar aqui no de cima que eu não coloquei aqui para nós. Essa água aqui é líquida. Como eu mantive essa equação de baixo, eu vou manter o valor negativo de 286. Qual é o meu objetivo? Eu alcançar, através dessa reação aqui, que eu vou fazer uma soma, alcançar a letra A, que é a água líquida se transformando diretamente na água no formato de vapor, água gasosa, entre aspas. E qual é o ΔH disso? Então, como nós já vimos aqui, o que vai acontecer? Eu vou precisar somar esses valores, mas tenha em mente o seguinte, para que isso aqui aconteça, olha só, esse H2 e esse O2 estão no lado do produto, do reagente. Esse H2 e esse O2 está do lado do produto. Então, esse é igual àquele, eu vou poder simplificar. Deixa eu colocar de verdinho. Esse é igual àquele, eu vou simplificar. Esse é igual a esse, então eu vou poder simplificar aqui, esses dois. Sobra somente o H2O líquido, formando o H2O gasoso. E o ΔH é a soma, então 286 mais menos, então mais com menos permanece o menos, então 286 menos, desculpa aqui, esse valor é de 282, então que vai dar um ΔH global, um valor positivo de 4 kJ por cada mol dessa reação. Isso é a lei de Hess puramente aplicada. A letra D,
qual a energia envolvida na vaporização de 180 gramas de água? Então eu preciso lembrar o seguinte, cada hidrogênio é 1 grama cada mol, cada oxigênio é 16. Então quer dizer que a água, 1 mol de água tem 18 gramas, está dizendo aqui. Então eu estou vendo que o seguinte, ó, a vaporização da água é esse processo aqui, que envolve a absorção de 4 kJ por cada mol. Então se, neste caso aqui, esses 18 gramas vai precisar absorver 4 kJ de energia, correto? Ele quer saber 180 gramas, ou seja, 10 vezes mais, vai precisar absorver quanto? 10 vezes mais, 40. Então é isso que a gente vai resolver na questão 1. A questão 2 é muitíssimo parecida com essa daqui, com essa primeira, só que aqui ele já dá toda a questão praticamente pronta para a gente. Vou te ajudar. O besouro bombardeiro é um inseto que se defende de seus predadores de um modo muito peculiar. Ele lança um jato de água aquecida sobre eles. Um compartimento do organismo do besouro ocorre uma mistura de 2 soluções aquosas, uma de hidroquinona, composto orgânico de fórmula C6H4OH2, e outra de peróxido de hidrogênio H2O2. Essa mistura na presença de uma enzima origina uma reação muito rápida dada pela equação. Essa é a equação referência aqui para a gente. Essa aqui é a nossa referência para responder esse exercício aqui. Ó. Essa equação. Continuando, devido ao calor liberado, reação mesotérmica, pela reação, a água se aquece, sendo posteriormente expelida pelo besouro. Então aqui é a sequência desse modo de defesa do besouro bombardeiro. Considerando que as semi-reações a seguir, qual o calor envolvido, ΔH global, na reação que ocorre no organismo do besouro? Então aqui é a primeira das reações, que é aquela mesma reação que lá está em cima. E aqui ele vai dizer para a gente qual é o valor de cada uma. Então qual é o meu objetivo? É fazer com que a soma dessas 3 equações, dessas 3 etapas, resultem naquilo. Então, qual é o passo mais importante? Compare aqui comigo. O C6H4OH2, ele está no reagente, juntamente com H2O2. Então, eu vou olhar aqui. Veja, nessa equação aqui, ele está no reagente. Então, se ele está no reagente, eu vou manter essa equação. Eu não vou inverter. Olhando para essa equação ainda, o peróxido de hidrogênio H2O2, ele está como reagente. Olha nessa equação 2, ele está como produto. Então aqui eu vou inverter, ou seja, esse produto vira reagente, esses reagentes viram produtos e o que era positivo fica negativo. E olhando aqui para a água, ela está aqui como o produto e aqui ela está como um reagente. Então eu preciso inverter também essa equação. A água se transforma em produto e o H2 e o O2 se transformam em reagentes. E o valor que era positivo fica negativo. A partir disso, você vai verificar que a gente vai conseguir eliminar aqueles que estão de lados opostos da seta e são exatamente iguais. Do que eu estou falando? Eu estou falando do O2, eu estou falando do H2, que são esses elementos que vão ser exatamente idênticos, que vai ser permitido que eu simplifique para que aquela equação, a referência, seja obtida. Conseguir obter aquela lá fazendo as devidas simplificações, o ΔH global, basta que eu some os valores aqui. Lembrando então, 177 positivo, 95 negativo e 286 negativo. Fazendo aí essas contas, com certeza você vai chegar no valor de 204 negativos, que é o valor do ΔH global desse exercício. Resolva esse exercício, tira uma foto, manda para mim para a gente fazer a correção e verificar se tem alguma dúvida ou se tem alguma coisa que nós precisamos rever.